Olá, Enf, seja muito bem-vindos ao Geração Enf, o podcast que veio para revolucionar a enfermagem. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, é uma honra tê-lo aqui, é o Sérgio Cleto, presidente do Corém aqui de São Paulo. Antes de eu conversar com ele, eu vou apresentar um pouquinho do nosso convidado para vocês. Atual presidente do Corém de São Paulo, ele é enfermeiro com mais de 25 anos de experiência, doutor e mestre em Ciências da Saúde, especialista em terapia intensiva. Também atuou, tá com licença, no Instituto Emílio Ribas. Já foi professor universitário por mais de 10 anos. Tem atuação de destaque nas áreas de gestão, urgência e emergência, infectologia, nefrologia. Ou seja, hoje o papo vai ser de peso aqui com o Sérgio. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Geração Enf. Tudo bem? Ótimo, muito obrigado, Juliana, pelo convite. Na verdade, é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando um pouco de experiência, né? Um pouco aí dos expertise que nós temos aí para dividir com o nosso público da enfermagem, que é um público tão querido, tá? Então, a todos os telespectadores do Geração Enf aí, espero realmente poder contribuir aí com informações que venham realmente atender aí as expectativas do nosso público, nossos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo e, na verdade, de todo o Brasil. Isso mesmo. Sérgio, agora me conta, como que foi essa sua jornada profissional até o Corém? Como você fez essa transição aí de assistência até o Corém de São Paulo? Conta pra gente. Nossa, Ju, podcast de quanto tempo? Vamos resumir, então. Vamos resumir. Tá. Bom, eu sou formado numa cidade do interior, né? A minha formação veio de uma cidade chamada Adamantina. Então, eu me formei você falou, mais de 25 anos, eu me formei em 1996. Típica história de qualquer profissional de enfermagem, inclusive nos dias de hoje. Trabalhar, estudar à noite, pegar um deslocamento. Aqui nas grandes capitais, né, são um deslocamento urbano. Lá a gente tinha que viajar de ônibus intermunicipal. E se formando muito novo, né, na enfermagem, eu procurei logo, fiz uma experiência pequena, sendo secretário de saúde de um município lá do interior, mas a expectativa realmente era crescer na profissão, 23 anos, vamos buscar os novos horizontes e nada é melhor do que vir para São Paulo. Isso. Até porque na época, né, Ju, só tínhamos formações acadêmicas, especialização era um quesito de luxo. Sim. Quando eu cheguei em São Paulo, por exemplo, praticamente só tínhamos duas instituições que forneciam pós-graduação, que era a USP e a Unifesp. Não tínhamos instituições privadas, como a gente tem hoje, e outras públicas. E a primeira proposta, como todo profissional de enfermagem, é se lançar no mercado de trabalho, 1, 2, 3 jornadas de trabalho, 3 serviços. Aí, a proposta, eu fiz a especialização, sou especialista em terapia intensiva, como você falou, na Unifesp, eu sou da turma de 2001, da Unifesp, então, mesmo chegando aqui em 97, demorou uns 4 anos, 3, 4 anos, para entrar numa especialização, porque não tinha outro formato, na época realmente era um formato muito concorrido, né, processo seletivo. E aí eu vim para a terapia intensiva, que muitas pessoas, assim, na época achavam era o que estava realmente em evidência, alta, né? A tecnologia chegando. Por que eu estou contando tudo isso? Porque aí vem uma jornada técnica que se tornou acadêmica, né? Eu sempre fui um curioso, um expertise, eu sempre fiz os questionamentos, né? Coisa que hoje eu sinto falta, o porquê. Mas por que nós não podemos? Por que nós não fazemos? Tipo assim, e aí foi onde nós consegui entrar aí na carreira acadêmica, fiz o mestrado e o doutorado no Emílio Ribas, então eu trabalhava na Santa Casa com todo aprendizado técnico, né, uma grande instituição aqui de São Paulo, e também desenvolvi um trabalho na terapia intensiva do Emílio Ribas, a qual eu fui gestor por mais de 20 anos, e junto eu desenvolvi aí toda a prática clínica acadêmica, né, e me especializei praticamente em infectologia e nefrologia, que foi o ramo que eu escolhi para seguir. E com essa expertise de terapia intensiva, eu comecei a conviver muito nos meios, né, de terapia intensiva.
E dentro desse grupo, nós tínhamos, na época, a presidente do Corém São Paulo, a doutora Renata Pietro, uma grande amiga, e ela me convidou, né, porque eu sempre estava presente nas palestras do conselho, não, da terapia intensiva, e ela falou, Sérgio, poxa, a gente precisa de uma ajuda sua no conselho, né, tipo, você tem um expertise, eu acho Sim. que tá na hora de você. Aí vem a pérola, né, Juliana? Hoje eu estou presidente do Corém, é eu que respondi para presidente na época, que é muito minha amiga, né? Hoje acho que ela está fora do Brasil. Eu falei, Renata, me pede qualquer coisa, mas você vai me chamar para trabalhar no Corém? Eu não gosto do Corém, né? Tipo assim, como assim? Eu falei, eu não A gosto. enfermagem tinha isso, né, com o Corém, Tem até né? hoje, porque a Até resposta, hoje. por quê? Eu dei a resposta que eu ouço hoje todos os dias. O Corém serve para quê? Para que o Corém tá no que ele me ajuda, Exatamente. né? Só cobra anuidade. Isso. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, Sérgio, é isso que você pensa do Corém? Então vem, entra e faz a diferença. Mostra que pode ter um Corém melhor. Isso chama provocação. E como eu disse para você, toda a minha história de vida, né, de profissão, eu odeio ser desafiado, né? Peraí, então a ideia é essa, então eu venho, mas venho para mudar. Sim. E aí eu venho, conheço realmente como é o Corém, que é uma coisa que eu gostaria que todos os profissionais, e eu não meço esforços para que os profissionais entendam para que serve o seu conselho de verdade, certo? Entendam mesmo. E dessa forma, eu fui me envolvendo com o conselho, fui atendendo, vim numa proposta primeiro de conselheiro, né, a qual era a gestão passada, e talvez aí dentro do destaque que nós tínhamos dentro da plenária, iniciamos a segunda gestão, e aí por uma escolha do grupo, né, estou hoje como presidente do conselho e vim com um compromisso que eu assumi lá quando me chamaram para ser somente um colaborador do conselho, de tentar fazer um legado diferente, mudar o rótulo que o conselho ganhou durante décadas, que era uma instituição punitiva que não ficava próximo do profissional, entendeu? Então eu entrei no conselho, toda essa trajetória, para chegar nesse momento onde eu estou hoje, justamente com as propostas que nós temos aí de aproximar o profissional do conselho e mostrar o que realmente é o conselho de classe para uma profissão, no caso o Corém e o sistema inteiro, né, COFEM e Coréns, para o profissional de enfermagem. E já que estamos falando em alta performance, eu quero lembrar vocês que estamos com turma aberta para pós-graduação de enfermagem oncológica. E fique até o final desse podcast para você ter acesso a uma bolsa de estudos. Lembrando que a nossa pós-graduação é reconhecida pelo MEC, conta com professores super renomados nas suas áreas e também conta com o maior conteúdo do Brasil. Se você é técnico de enfermagem, nós também temos a formação Oncotec para técnicos de enfermagem que desejam se especializar em oncologia. Vou deixar o QR Code aqui para você acessar. Sérgio, duas coisas que você falou que assim chamou a atenção foi ser provocado, porque eu vejo hoje muito essa questão do enfermeiro fazer a graduação ou fazer a especialização e parar ali. Ter aquela reclamação de enfermagem não vai me trazer um benefício, eu não consigo emprego, eu sou desvalorizado, mas o que realmente o profissional está fazendo para fazer a diferença. No teu caso, você foi provocado, você investiu, saía de casa no ônibus para estudar, fez e aconteceu para chegar onde você está hoje. E isso é uma questão que você aí de casa tem que pensar. Porque eu vejo muitas pessoas acomodadas, sempre replicando a mesma fala da enfermagem, né? Acomodadas, sempre replicando a mesma coisa sobre o Corém, a mesma coisa sobre a enfermagem, e elas não se movimentam. Mas na hora que a gente vê enfermeiros de destaque, como é o seu caso, e inúmeros outros que a gente vê hoje, uma palavra é em comum, é o movimento, é uma ação. E você precisou tomar uma iniciativa, tomar uma ação, que foi a decisão de entrar no Corém, né? E isso eu acho, chamou muita atenção na minha fala. A segunda coisa que você falou foi a questão da provocação, né? E hoje que você está no Corém, você pegou a gestão de 2024 a... 2021, 2023 eu estava na condição de conselheiro. Sim. E 23 a 26
na presidência. Da presidência. E quais são os projetos que você tem hoje para colocar em prática ou que já colocou para o Corém aqui de São Paulo? Retomando até a sua colocação, tá? Me chama a atenção, você falou mesmo assim, a zona de conforto, né? Que não é só o profissional de enfermagem, que diga passagem, a maioria das pessoas é do ser humano, certo? Entrar numa zona de conforto. E a questão, a gente escuta muito hoje falar aquela célebre frase, pensar fora da caixa, né? Então não é questão de pensar fora da caixa, na verdade é atitude, certo? Quer mudar, tipo assim, tem que partir de você. Muitas vezes nós enfrentamos no nosso dia a dia, não estou falando na profissão de enfermagem, que a gente espera que a mudança venha do outro. Isso. Tira pelo governantes que a gente escolhe. Isso. Olha só, que a gente escolhe. Nós criticamos, mas quem os colocou lá fomos nós. Isso. Então, realmente, eu acho que é uma profissão que ela, depois da pandemia, Juliana, houve uma mudança de comportamento. Também acredito. Tá? Houve. Isso aí é notório, houve uma mudança. Hoje a gente consegue o protagonismo, que não é um protagonismo buscado, ele é reconhecido. Isso. É um protagonismo que vem da sociedade, dos meios de imprensa, né, veículos de imprensa, agora dos governantes, tá? Então, é muito legal isso, Concordo. porque a mudança tem que começar com a gente, então todo mundo tem que entrar no movimento, na ação que Isso. você muito bem colocou. Como projeto, a principal condição que a gente queria, Juliana, assim, então, são muitos, tá? E graças a Deus a gente já entregou mais de 80% em um ano de gestão do que a gente se comprometeu, e algumas novidades que nem estavam na nossa proposta de campanha a gente incluiu. Então é assim, bem engraçado, há um ano atrás, vamos colocar um ano atrás, quando eu tinha 3 meses de gestão, eu comecei pela promessa que eu tinha de visitar as instituições que reclamavam que realmente o conselho era ausente, principalmente no interior, porque hoje, Juliana, nós somos em 665 mil profissionais de enfermagem, e metade está no interior. Agora imagina se todo mundo fala 40, imagina no interior, onde um profissional tem que se deslocar 100, 150 quilômetros para fazer uma renovação de carteira, para tirar uma certidão negativa. O nosso grupo não se conformava com isso. Sim. Demorava 25 dias para a emissão de uma carteira, ou até 60 dias para chegar a ela. Certo? Então, o que acontece, Juliana? Assim, muitas vezes em 60 dias você perde a oportunidade de emprego, certo? Porque você já se formou e demorou um tempo tão grande. Então, isso incomodava e a gente já chegou realmente assim, com os pés na porta, certo? Falando, isso tem que mudar agora. Nós chamamos todo o nosso grupo, montamos uma nova gestão e falamos, isso é imediatismo. Sim. Eu preciso mudar agora. Porque quando eu chegava nas primeiras palestras, nas primeiras instituições, eu falei assim, olha, hoje eu tô aqui para vocês falarem a demanda. Não adianta falar de atendimento que tá horrível. É 20 minutos para atender uma ligação ou mais. Porque é o que demorava na época. Sim. Então, a primeira proposta, a macro proposta nossa, foi melhorar o atendimento do nosso profissional. Sim. O atendimento para ele, porque o Corém é o órgão que fiscaliza, que regulamenta, que disciplina, mas o profissional é atendido no conselho, certo? E ele não é um cliente, ele não está vindo comprar um produto, tá? Então, disso a gente já conseguiu trazer para 0 dia o tempo de inscrição, ou seja, um profissional que tiver com toda a documentação, um novo, recém-formado, com toda a documentação, e ele chegar lá de manhã, no Corém São Paulo, naquele dia ele sai com a inscrição. Nossa. Se tiver na sede, ainda sai com a carteira, no mesmo dia, tá? Se ele tiver no final do dia, por um contato com o COFEM, porque a gente checa a veracidade. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 100 tentativas de fraude por semana de diplomas pessoas que não estudaram e querem ser profissional de enfermagem. E aí eu comparo, gente, quer fazer um curso de pizzaiolo, de manicure, vai ser, mas para ser enfermagem tem que estudar numa instituição reconhecida, credenciada, validada. Então o Corém fiscaliza isso. Senão tava um monte de gente só colocando diplomas, que é a coisa mais fácil do mundo, e ganhava uma inscrição. Não funciona assim, tá? Então, hoje o atendimento está nisso. E a gente tinha no estado, Ju, 13 postos de atendimento. Nós estamos agora com 1 ano e 3 meses, com a parceria que nós fizemos com o Poupa Tempo,
certo? Eu vi essa parceria. Então, nós já colocamos só na nossa gestão, só nesse primeiro ano, a gente já inaugurou 22 postos do Corém dentro de poupa-tempo. Em cidades, por exemplo, igual Bauru, que tem 500 mil profissionais de enfermagem, Barretos, que tem um atendimento, é uma cidade de 110 mil, desculpa, Bauru tem 500 mil habitantes, mas a região toda atinge 30 mil profissionais. Só para ter uma ideia, Barretos, a gente tem o polo de Barretos é maior do que muitos outros polos que a gente tem. Eles têm demanda de profissional de enfermagem para atender uma população de 1,5 milhão somente na cidade, por causa da quantidade de serviços que eles entregam. Então, esses profissionais que se deslocavam até Ribeirão, até São José do Rio Preto, ou até Marília, que nem Bauru, hoje eles têm um atendimento na sua cidade, certo? Na flexibilidade e no agendamento do poupa-tempo. Então, foi a melhor atendimento. Nós, há um mês atrás, a gente lançou o atendimento do WhatsApp, né, por causa que o profissional hoje, né, no dia a dia, no corre-corre, ele quer uma coisa rápida. Então, muitas vezes, um profissional tinha que pedir um dia de folga para ir no conselho tirar uma certidão negativa. Verdade. Ou tinha que viajar 50, 70, 100 quilômetros do interior para uma certidão negativa. Hoje, todos os serviços, tirando a renovação que precisa da digital, que a gente também vai melhorar isso, muito em breve, todos os serviços do Corém São Paulo, você pode tirar ou pelo WhatsApp ou pelo Fácil. Sim. A gente acabou de reformular todo o nosso site, que era chato de navegar o site pelo celular, ficava aquelas letrinhas pequenas. Então, a gente montou ele na versão mobile, vamos lançar o app em maio, mas hoje, quem entrar no site do Corém São Paulo pelo celular, pelo tablet, já vai estar numa formatação mobile, ou seja, como se estivesse num app. Mais fácil, né? E detalhe, mais fácil. É esse o nome do exatamente. Tá? Eu vi que lançou o mais fácil. E ali a gente entrega tudo. Um cancelamento de inscrição, Juliana, ela demorava assim, você tinha que vir agendar. Hoje, cancelamento de inscrição, suspensão, renovação, tudo você faz pelo mais fácil. Só para você ter uma ideia, no primeiro dia de lançamento do Mais Fácil, nós tivemos 10 mil acessos e 7 mil serviços entregues pelo Mais Fácil. Caramba! Tá? Hoje a gente já... Faz uma semana, né? Sim. Hoje, uma semana que nós lançamos. Já estamos com 35 mil acessos. Ou seja, o profissional de enfermagem tinha um anseio por uma qualidade de atendimento que ele não precisa deslocar. Ju, você acabou de falar de jornadas de trabalho. 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres e a grande maioria com duas jornadas. Fora... Além da jornada familiar, de casa e tudo. Que a gente sabe, tá, contextualizar isso. E qualquer deslocamento, certo, que ela evite agora, um dia de folga, meio plantão, olha o ganho de tempo que um profissional tem. Sim. Isso impacta diretamente na qualidade. Então, a gente tem uma preocupação absurda com a qualidade de atendimento do nosso profissional e como ele está trabalhando. É claro que depois tem toda a nossa preocupação com as condições de trabalho, com a lei do exercício, com o dimensionamento, tem muitas outras coisas. E dentro das outras atividades, a gente tem hoje 13 projetos que estão espalhados pelo Estado, entregando principalmente capacitação, qualificação e treinamento. Sim. Hoje a gente oferece, por exemplo, uma capacitação para as instituições de atenção primária de DIU, de inserção de DIU, com ultrassom, sem ultrassom, que custa uma fortuna se alguém quiser bancar isso, e nós entregamos isso de forma gratuita. Sim. Veio a resolução da sutura. A gente rapidamente montou um time para poder capacitar os profissionais, porque nenhuma formação acadêmica capacitou nós na sutura. Inclusive, quando eu fui dar aula lá no Corém, online... Estava toda montada a mesa lá de sutura. Inclusive, eu vou me matricular em uma dessas turmas. Pois é. Sabe quanto estão cobrando? Nós vimos vários propagandas por médicos cobrando R$3.000 num curso de sutura de 4 horas. Sim. Que esse curso não é chancelado pelo conselho. Sim. O profissional não pode aprender com outro profissional que não seja, né, enfermeiro, né, da enfermagem. E o nosso curso... Ele tem um curso de 8 horas, de 20 horas. O curso do DIU, por exemplo, ele é de 60 horas. 120 horas. São 60 praças. É uma capacitação mesmo. É quase uma capacitação. Sim. Tanto é que a gente só valida o certificado dele depois que ele fizer 20 inserções de verdade em pacientes que vão ser monitoradas. É realmente entregar abre aspas, um produto que é o ensino
de qualidade profissional. É diferenciado. Mas qual que é o benefício disso? Para nós do Conselho, o principal benefício é a sociedade ter um profissional que entrega assistência de enfermagem segura. Isso. E além disso, Sérgio, além de entregar um atendimento de qualidade, o profissional é valorizado também, se valoriza. Porque eu acredito que o enfermeiro, quando ele tem conhecimento, tem especialização, busca de forma contínua, né, não fica estagnado. Ele também se valoriza, ele vira o ponto-chave ali da sua equipe, ele ganha mais conhecimento, ele consegue dialogar mais com as pessoas, com os profissionais. Então, ele mesmo se destaca ali na profissão, se torna referência naquilo que ele está fazendo, né? Eu utilizo muito os serviços do Corém, daqui de São Paulo, e já utilizei o Mais Fácil, né? Então, assim, é algo que me ganhou muito. Outra questão é a questão do rodízio, que vocês conseguiram para esse ano novamente, né? Então, assim, é algo que facilitou muito para a gente, que dá plantão. A gente não tem o dia, né? Plantão 12x36. Verdade. Então, a gente precisa do carro. E só a gente ficar isento do rodízio é um ganho muito grande. É importante, a gente, lá que volto a falar, a principal atividade finalística nossa é a fiscalização, certo? A gente tem trabalhado muito numa fiscalização conciliatória, pedagógica. É claro que existem erros, infrações que provocam dano, que tem que ser aí trabalhada conforme a gravidade, mas a grande maioria, eu diria, a grande maioria dos nossos problemas relacionados à ética, né, do exercício, são problemas que a gente pode trabalhar de forma pedagógica, conciliatória, certo? Porque muitas vezes o profissional acha que ele vai perder o Corém por uma simples denúncia que houve ali um conflito no posto de enfermagem. E muitas vezes esse processo nem é tocado porque é uma questão administrativa. Então a gente tem divulgado muito essa dinâmica. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque tem as questões que são técnicas, são de responsabilidade do conselho, a qual a gente tem a preocupação, é a nossa obrigação principal, mas sim a gente tem uma questão de pensar, como eu disse para você, quando a gente melhora o atendimento, quando a gente melhora a capacitação do profissional, que a gente sabe que a formação está horrível, por isso que eu falo para você, a zona de conforto tem que sair, principalmente o enfermeiro técnico, o COFEM está lançando agora o pós-tec, certo? Sim. E nós temos grandes instituições de ensino que dão um ótimo curso de especialização, ou seja, tá tendo um leque maravilhoso na enfermagem para a pessoa se especializar e se dedicar o máximo possível em cada uma da sua área que você gosta, que você pode atuar. Isso é muito importante frisar. Isso. Mas entramos na pauta política, Uhum. porque não depende do presidente do Corém o aumento salarial. Sim. Senão, a gente já teria feito. Né? Então, o piso a gente ganhou e não levou. Porque inexperiência política. Quando o sistema entrou em pautas políticas, é um aprendizado. A próxima, que é a PL 30 horas, certo? Que vai com certeza resgatar aí o entendimento errado do STF. A gente sabe que não foi um entendimento errado, na verdade foi uma negociação que pode ter tido aí com quem articulou, né? Não com a gente. Então a gente vai aprender os caminhos de fazer o trânsito político. Entendi. Então, os projetos de leis que a gente está trabalhando no Congresso, não é do Conselho, são projetos que beneficiam a categoria. O Corém, o sistema COFEM-Corém, ele é suprapartidário. Para mim, não importa se você tem qual religião, qual gênero, ou qual presidente, qual partido político. Sim. Né? Hoje a gente fala direita ou esquerda. Não existe direita e esquerda na enfermagem. Uhum. Eu posso ter minha ideologia partidária, mas quando a gente trabalha com pautas para enfermagem, eu procuro deputados que são de um determinado partido e procuro no mesmo dia os deputados que são de partidos totalmente de oposição entre eles. A questão é que quando a gente fala que é para beneficiar a categoria da enfermagem, é unânime. Sim. Não importa. Aí eles se juntam e falam, não tenho como ir contra a categoria de enfermagem. É quase igual com bombeiro, sim, certo? São profissões que são hoje valorizadas, reconhecidas. Isso. Então a gente está buscando, através desses benefícios e pautas políticas, conquistar espaços e valorização através da força da lei. Sim. Porque no passado a gente buscava isso com os patronais e não conseguia.
Então, a gente agora está indo buscar pela força da lei, Sim. certo? E o rodízio é um ganho, realmente, que eu, às vezes, quando chega no interior, ninguém entende. Mas para quem trabalha na região metropolitana de São Paulo, você transitar, né, o dia sem a preocupação de ser multado, né? O rodízio eu falo que é quase uma coisa ilegal, né? Porque se eu pago IPVA, eu não tenho 20% de desconto no IPVA, mas eu tenho que sacrificar 20% da minha semana sem o carro. Não é verdade? É verdade. Então, eu acho uma coisa quase ilegal. Então, dá isso para a enfermagem, é valorizar. Eu estou com um projeto sendo construído para a gente falar na LESP, para os profissionais do litoral, Ju, eles passarem a balsa de forma prioritária. Porque a gente foi lá esses tempos atrás e eles falam assim, não, mas eu demoro 3 horas na espera da balsa. Eu falei assim, 3 horas? Como que esse profissional chega para trabalhar? Então, pior foi quando eu sabia que o médico é acesso prioritário. Esse pessoal que entra por aqui, são os médicos. Peraí, mas o médico está indo enfermagem? lá para atender o paciente e você ficou 3 horas na fila da balsa para atender o mesmo paciente do médico. Exatamente. Aí a gente foi ver, são 300 profissionais. Só que aí, quando a Então gente dá consegue... para priorizar, né? Dá para a gente fazer isso, não tem impacto nenhum. Sim. Nenhum. Só que toda a enfermagem, os 665 mil profissionais, se sentem contemplados. Sim. Porque é um benefício para a categoria. Exatamente. Igual o rodízio, entendeu? Igual o que a gente quer regulamentar uma lei de 2016, onde o profissional de saúde não paga pedágio no deslocamento para o seu serviço. Nunca ninguém foi atrás disso. Verdade. A gente vai fuçar, a gente vai atrás. Para o profissional de enfermagem, já é lei, mas não está regulamentada. Para ele não pagar o pedágio no deslocamento. No interior foi construído muitos pedágios, muitas praças de pedágio. Então, eu tive, por exemplo, nessa região de Catanduva, Barreto, uma profissional falou, nossa, eu gasto R$300 por mês de pedágio. Sim. E ganho R$1.800. Peraí, olha só, ela ganha uma boa parte do salário dela, está indo para pedágio. Sim. Ou eles conseguem uma rota alternativa que não passa pelo pedágio e aí gasta muito mais gasolina, enfim. Então, as pautas políticas, Ju, a gente vai continuar. Esse grupo, essa gestão 24/26, a gente não mede esforços para conquistar a pauta. Protocolamos, já é projeto de lei, por exemplo, que as farmácias recebam as prescrições feitas por enfermeiro. Prescrições de protocolo. Não vai entrar numa vibe que nem entraram agora aqui, que os farmacêuticos estão prescrevendo e descontextualizaram. O farmacêutico não está prescrevendo nada, ele está organizando a farmácia. Está certinho o que os farmacêuticos estão fazendo, entendeu? E a enfermagem, quando a gente fala que prescrever medicamento de protocolo, parece que é uma invenção agora de 2024, né? 25, não. né? Desde 1986. Desde 1986. Só que a farmácia, eu sentei com o conselho de farmácia, ele não tem tecnologia para subir o nome. Eu falei, não, eu sento com você, forneço os dados e a gente regulamenta. E aí a gente protocolou, olha, na LESP, por força da lei, tem que aceitar a medicação de protocolo. Porque é uma escolha. Se eu vou numa UBS e o meu filho não tem médico, e ele é atendido por um profissional qual eu confio, e por um protocolo validado pela OMS, pelo Ministério da Saúde, ela identificou que o meu filho tem uma infecção de garganta. No caso da penicilina, para gestantes que são positivos para sífilis. O enfermeiro pode prescrever ele faz ela faz ali mesmo na farmácia penicilina, que é um antibiótico. Por que na farmácia não pode ser da mesma forma? Então, mas é esse remédio que a gente quer, essa medicação que a gente quer que a farmácia recebe. Aí, por exemplo, é o filho meu, certo? E aí, acabou, ele tá com febre e precisa de antibiótico. Já foi identificado por protocolo, na ausência do médico, que ele precisa desse antibiótico. Tá, não é difícil o cenário chegar com essa receita do enfermeiro na UBS aceita. E não ter o antibiótico. O que eu faço? Eu preciso dar um antibiótico pro meu filho. Senão a gente vai falar de sepsis aqui daqui a pouco. Certo? Então, eu tenho uma receita. Eu tenho um protocolo. Aí eu vou na farmácia comprar o antibiótico e ela não recebe, entendeu? Então, eu estou sendo privado de atender. Então, eu vou ter que mobilizar uma ambulância, ir para um pronto-socorro de uma cidade que está a 50 quilômetros daí. Olha, é somente a farmácia receber. Mas pode vir junto uma prescrição de pirona que compra no balcão da farmácia sem receita. Isso. Não pode.
o medicamento protocolo são medicamentos muito bem desenhados. Sim. Então, são essas valorizações, esses empoderamentos que a gente quer trazer para a enfermagem em todas as áreas de segmento. A gente está trabalhando com a atenção primária na valorização, ao mesmo tempo com a estética, que está em evidência no mercado. Sim. 80% dos produtos hoje da indústria da estética vai para o enfermeiro, porque eles confiam no enfermeiro. Sim. Eu conversei com uma grande empresa de estética, que fornece produto estética, falei, mas por que o enfermeiro? Falei, por incrível que seja, é o que dá menos problema. Tanto é que a gente já viu tantos aí na manchetes aí, graças a Deus até agora a gente não viu da enfermagem, né? A gente viu com outras profissões, mas não viu com da enfermagem. Então a gente está muito atento em relação às especialidades, viu? Tem muitas em evidência, muitas em evidências. Sérgio, é importante trazer pessoas como você aqui, até para o pessoal aí de casa entender como que o Corém trabalha. Porque, às vezes, as pessoas replicam muito essa questão de o Corém só serve para pagar a anuidade. Mas o pouco que tu falou aqui, uns 15 minutos, tu foi desde a área da educação até propostas de lei. Desde um rodízio de carro até liberação de receitas médicas em farmácia tradicional. Então, assim, olha, pessoal, como é gigante o trabalho dos conselhos, e vocês podem buscar na região de vocês também, cobrar o conselho de vocês aí, que aqui a gente tem públicos de vários locais, não só de São Paulo, para vocês entenderem como a enfermagem está sendo mais valorizada, tá bom? Sérgio, agora mudando um pouquinho aqui do tema, eu tive a honra de receber um convite seu para fazer parte do comitê técnico, né, do GT de enfermagem oncológica. Qual a importância desses GTs que você está implementando aqui no Corém de São Paulo? Juliana, nós estamos numa gestão, né, a doutora Ana, a doutora Ana Paula Guarnieri, que é a nossa vice, ela é uma pessoa, assim, uma entusiasta da academia, e junto com a doutora Madalena, que coordena as câmaras técnicas, nós estamos tentando fazer um trabalho realmente que deixa um legado para a profissão. Tá? Então, realmente, a gente começou com umas câmaras técnicas fortes, começamos agora com os grupos de trabalho, certo? E atendendo principalmente, Ju, aqueles grupos que realmente dão demanda de resolução mesmo para a profissão. Isso. Então, dentro das várias demandas que a gente entende como conselho, fazer parecer, fazer as resoluções que o COFEM faz, vem de encontro para fortalecer a profissão e dar o subsídio que você precisa para não responder até mesmo um criminal. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que quando a gente solta uma resolução ou um parecer, é um parecer que venha proteger a profissão e dar legalidade num cenário onde não existe a lei para aquilo. Isso. Certo? Então, o GT, a gente constrói ele com o que a gente tem de melhor. A gente busca melhor. Então, se sinta contemplado aqui dentro das escolhas. A gente buscou realmente em todos os GTs as pessoas que têm o compromisso, a entrega, para mostrar para toda a enfermagem paulista e sirva-se, assim, diga-se de passagem, que os nossos GTs acabam sendo referência para todo o país. São Paulo acaba sendo o primeiro GT de oncologia do Corém São Paulo em 50 anos. Olha, nunca tivemos. Olha, por quê? Porque a oncologia é igual home care, que também vai sair o GT, igual muitas outras áreas, eram áreas que acredito que há 2 décadas atrás eram áreas que ninguém gostaria de crescer nessas áreas. Sim. Talvez pelo... Acho que acredito que poucos casos de câncer. Pouco investimento. Poucas especializações. Juventude, pouca tecnologia. Isso. E hoje, essas áreas, elas estão absurdamente em evidência. Exatamente. População idosa, oncologia, nefrologia, ainda terapia intensiva. Cuidados paliativos. Estético, paliativos. Paliativo tá home care, né? Então não tem como a gente não olhar para esse público, porque antes os GTs focavam somente naquele público de hospital, assim, naquele público centro cirúrgico, urgência, emergência, UTI. Ponto. E agora a gente conseguiu visualizar a dinâmica disso. Então, assim, a oncologia, a gente entendeu que hoje praticamente existem hospitais, como eu falei para você agora, que são assim, se você não conhecer,
vale a pena conhecer o Hospital do Amor de Barretos, assim, a excelência, o trabalho que eles entregam, assim, é encantador. Por exemplo, há 20 anos atrás eu queria trabalhar na terapia intensiva, e se eu tivesse uma proposta de oncologia, como na época o mercado de trabalho não era tão corrido, eu falei, olha, eu prefiro não, né? Então, hoje, você conhecendo algum serviço, fala assim, nossa, eu gostaria de trabalhar num setor igual a esse. Exatamente. Só que daí não é por gostar. A enfermagem não é somente o gostar. Isso. A ciência está envolvida. Então, hoje, para trabalhar em oncologia, precisa de muita, mas de muita envolvimento, comprometimento, capacitação, qualificação. E para isso, eu preciso de um GT que estruture e formule pareceres, orientações para essas unidades construírem os seus processos de trabalho de forma sustentada em evidências clínicas, Exatamente. seguro, certo? Então, eu preciso de um GT realmente constituído por especialistas, por o que nós chamamos pessoas de notório saber, para que elas entreguem para a nossa Câmara Técnica, validar com outro grupo de profissionais. Então, provavelmente, as capacitações em oncologia vai sair desse GT, os manuais, né, que instrumentalizam aí a assistência no dia a dia, painéis de referência para dar suporte para a minha fiscalização e nas unidades. Então, temos trabalho, Ju. Exatamente. E a gente precisa muito desses grupos técnicos, justamente como você falou, para dar respaldo para os enfermeiros que estão atuando na área, né? Principalmente isso. Principalmente. Sérgio, qual conselho você daria hoje para enfermeiros que estão se sentindo estagnados ou que querem buscar... o que eles precisam buscar para crescer dentro da enfermagem? Qual conselho você daria para eles? A enfermagem, ela está, assim, num crescimento mundial e, por incrível que pareça, no Brasil, a gente não tem uma seriedade na formação. Diga-se de passagem que temos excelentes escolas, mas existem muitos grupos que se denominam instituições de ensino que não entregam um ensino de verdade, a qual a gente forma muitos profissionais e muitos deles não se sentem nem à vontade de entrar na profissão por não ter nem a segurança que a faculdade daria. Exatamente. Tá? Mas para os que se formam, mesmo por instituições onde não teve uma boa formação, nós temos o projeto que nós chamávamos ele de Primeiro Emprego, nós relançamos ele ontem, agora Conecta Mais, onde a gente seleciona a cada 3 meses 1.000 profissionais recém-formados e nós damos uma capacitação de 220 horas para ele se sentir de novo apto a tentar o mercado de trabalho com segurança, chancelada por a gente. E depois ainda essas pessoas que concluem, a gente monta um banco de talento e oferece para algumas instituições parceiras que a gente já tem firmado para ele entrar. Lá vamos dar um emprego? Não, ele vai participar do processo seletivo, mas a gente garante que agora ele foi qualificado. Desde formação, desde elaboração de um currículo, como se comportar em uma entrevista, é uma mentoria que a gente dá. Mas, tentando atender a sua pergunta, o mundo está precisando de mais enfermagem. A OPAS e a OMS tem uma preocupação que em 2030 vai faltar profissional de enfermagem no mundo. É claro que a gente está falando em continentes que não são o nosso, africano, por exemplo, aonde vai ter mortes assim que superam em muito o número da pandemia por falta de profissional de enfermagem. Ou seja, as pessoas morreram de Covid. Imagina que daqui 10 anos as pessoas vão morrer por falta de assistência de enfermagem, talvez não no Brasil. E os países de primeiro mundo, né, vou dar o exemplo que a gente tem convênio, não estou falando, olha, eu li, que o Corém em São Paulo tem convênio, certo? Com Quebec, que é um estado do Canadá, né, é uma província do Canadá, ou seja, com o Canadá, e com a Alemanha, com o governo da Alemanha, aonde nós montamos uma parceria, eles vêm, dão a formação, dão a língua e levam os nossos profissionais que querem ser ousados, que querem buscar novos horizontes, que querem crescer ou financeiramente ou de várias formas. Geralmente uma juventude muito ansiosa aí para estar nesses lugares. E a gente, nesses convênios, a gente dá a garantia que não é golpe, entendeu? Que vai lá e vai. Eu acredito
que eu assino, todo profissional de enfermagem do Estado de São Paulo que vai trabalhar no país precisa de uma validação do presidente do conselho. Então, eu que assino a ida deles. E eu respeito, é o mundo globalizado. Sim, sim. Como o nosso mercado não segura, então que o mundo abrace eles. Isso. E são muito, mas são muito, Ju, bem aceitos. Eu acredito que por semana eu devo assinar umas 50 pedidos de profissionais de enfermagem no Estado de São Paulo que vão embora. Sim. E que eu acredito que vão fazer sucesso, depois, se possível, volte para nos... Mas assim, o que eu mais dou de conselho é que a enfermagem tem grandes áreas de atuação. Eu falo isso na sala de aula e nas palestras. Tipo assim, você escolheu enfermagem para ficar rico? Se escolheu, repense, né? Isso. Porque não foi para ficar rico. Agora, existem empreendedores que nascem na enfermagem ou em qualquer profissão, a gente tem várias histórias aí, que poderão ficar ricos, mas com o empreendedorismo. Exatamente. Mas na grande dinâmica da enfermagem, você não vai ficar rico, você vai, talvez vai ganhar bom salário. Isso. Certo? Então, mas para isso, o mercado hoje exige que você se qualifique, se capacite, certo? E assim, não é ChatGPT, não é Google, entendeu? Realmente, as pessoas sabem, estudo, todo mundo envolve. Pesquisa, conhecimento. Então não dá para achar que você vai enganar líderes e gestores como a gente consegue fazer, talvez, numa sala de aula. Isso. Quando chegar diante de um mercado, de um hospital, você trabalhou em grandes instituições, Ju, você só vai chegar na condição de supervisor, de gerência, de auditoria, de vários... Se você realmente demonstrou competência. Isso. Certo? Exatamente. Não foi a provinha de seleção que você fez quando você entrou. Isso. Ali foi a entrada na instituição. Mas para crescer, as pessoas buscam realmente a pessoa que se qualifica para estar em posições a qual ela realmente almeja. Exatamente. Ou seja, é preciso sonhar. Exatamente. Tá? Além de sonhar, agir e buscar. Atitude. Né? Sérgio, para a gente finalizar, onde que o pessoal que está assistindo a gente aqui pode te encontrar nas redes sociais, acompanhar os seus trabalhos no Corém? Ju, eu sou muito cobrado, né, pelos meus assessores, que eu não sou muito de rede social, certo? Mas eu tenho um Instagram, que eu tive que... É novinho o meu Instagram, né? Eu tive que começar com o Instagram quando eu me tornei presidente. Falei, não, você tem que ter uma rede pessoal, que é o Sérgio Cleto _Enf, né? E praticamente ali eu posto o meu dia a dia do conselho, tá? Agora, eu não tenho problema em falar que a gestão do conselho, ela é passageira. A minha preocupação é deixar um legado, assim, fenomenal para a enfermagem. Eu quero depois, no futuro, olhar para o passado e falar, olha, teve uma construção durante a nossa gestão. Sim. Por isso, é claro, sigam-me nas redes sociais, né, Sérgio Cleto _Enf, mas não deixem de seguir o Instagram do Corém. Isso. Porque ali é onde realmente as informações vão ficar todos os dias. Por exemplo, eu nem falei, não vai dar tempo, a gente fica por uma outra oportunidade, o tanto de benefício, de clube, nós temos um clube de benefício. Sim, com mais de 60 pode parceiros. Falar, Sérgio, pode certo? falar. Assim, coisas assim, desconto na Movida. Quem nunca viaja não tem que pegar um aluguel e Sim. pesquisa lá e tem lá o X%. Eu não estou fazendo propaganda para a Movida, é que ela é parceira da Corém, então eu posso falar. Quantas pessoas não dão um presente uma vez por ano? Eu sei que a gente não ganha, mas vamos lá, numa data especial, vamos comprar uma Vivara. Gente, 10% na Vivara, um exemplo, entendeu? Eu utilizo muito o Corém na Droga Raia. Drogazil, Droga Raia, para quem não tem convênio, porque a gente não tem convênio, também tem as parcerias. Sim. O convênio da Sul-América dá X, o Corém dá igual. Mas às vezes o do Corém dá mais do que o convênio. Sim, mas imagina que dos 665 mil profissionais de enfermagem, quantos tem convênio? Então, assim... Sim. Provavelmente 400 mil não tem convênio e o único desconto é
Nós estamos lançando agora uma parceria que me cobraram tanto de um plano de saúde. Então, assim, nós vamos ter agora um parceiro que vai dar um plano de saúde. Volto a falar, quem dera fosse plano de saúde que todo mundo sonha em ter, mas, assim, ter um plano de saúde, de certa forma, é uma segurança extensiva ao familiar por preços que, na minha opinião, olhando o mercado, eu não gosto dos preços, dos valores do plano de saúde. Sim. Eu discordo do que é aplicado hoje. Mas, pelo mercado, são valores, assim, que vão ser bem inferiores, assim, a gente fez uma conta, dá mais ou menos uns 65%, 65% só vale para o profissional de enfermagem, ou seja, vai estar agregado a inscrição, assim, profissional de enfermagem, por exemplo, de 30 a 40 anos, eu vou chutar aqui em média, vai ser uns 200, 250 reais. Nossa, muito acessível, né? De uma rede de hospital conhecida, principalmente. Talvez não atende em alguns lugares do interior, mas a grande massa está aqui. Então, assim, foi porque eles falaram, olha, vocês poderiam fazer parcerias, a gente quer fazer outras parcerias. Por exemplo, dia atrás, Sérgio, tem 2 CEO da Uber aí querendo falar com você. Eu falei, tá. Será que eu não paguei o meu Uber, né? A Uber procurou o Corém São Paulo para fazer uma parceria de desconto, entendeu? Para a profissão. Eles falam assim, nós somos constantemente provocados por dezenas, centenas de instituições para dar desconto e a gente não tem interesse em dar desconto. Sim. Mas para a enfermagem, a gente está olhando com carinho de dar um desconto. Eles fizeram uma proposta, a gente fez outra. Nossa, certo? Isso é valorização mesmo. Eu vou ser uma que vou usar lógico. Eu uso muito Então, Uber. assim, eu não tô vendo a hora da gente fechar, por exemplo, esse acordo com a Uber, porque realmente o povo, né, das capitais, ou quando a gente viaja fora, a gente usa muito. Então, nesse fácil, certo? Tá lá, visita o Clube de Benefício. Ali tem muitos, são 60 parceiros e cada dia a gente tenta aumentar em mais, assim, essas instituições que querem ser parceiras do Corém São Paulo, ou seja, do nosso profissional. Sim. Para vocês acessarem, eu vou deixar o site do Corém aqui embaixo, na descrição, na parte de benefícios. Então, lá vai ter entrada para parques, eventos, teatro, plano de saúde, assistência odontológica, tem muito benefício mesmo, eu já utilizei alguns e estou esperando as próximas. Eu sou questionado constantemente, falo assim, poxa, tem tudo isso, você não divulga. Por incrível que pareça, a divulgação ela é orgânica. Isso. Certo? Então, tem que estar nas redes sociais. Isso. Hoje, o nosso canal é o site, mas o site, você tem que visitá-lo, né? A gente não consegue fazer com que o site chegue para você. Porém, a rede social é uma coisa que a gente, todo dia, não é possível que todo mundo alimenta. Então, e detalhe, vocês que são de redes sociais sabem, se não interagir, o algoritmo não entrega. Então, aquela curtidinha, mesmo se não gostou muito, assim, sim, dá um positivo, dá um negativo, mas pelo menos vai chegar a informação e eu tenho certeza que vocês vão gostar das informações que o Corém São Paulo está dando, capacitação, curso, onde a gente está, com qual projeto, em qual cidade, tudo isso está sendo muito bem divulgado. E, é claro, nós teremos o app nosso, lançado em maio, certo? Então, aí eu vou convidar todo mundo, quando tiver, fazer o download do app, né, nas plataformas. E aí a gente tem aí o Corém na palma da mão. Detalhe, SMS a gente manda, tá? Muitas vezes a gente pensa que é golpe, mas não, o Corém São Paulo manda SMS. A gente manda 650 mil e-mails. Só que a taxa de abertura de e-mail é muito baixa. Sim. E o e-mail do Corém, por uma segurança da Yahoo, Gmail, iCloud, eles mandam pro spam. Exatamente. Então, a gente começou agora a mandar SMS. Então, chegar SMS do Corém São Paulo é de verdade, tá? Não é golpe, temos mesmo o SMS. E agora o canal de WhatsApp, que não é o Corém que manda o WhatsApp. Na verdade, o profissional tem o número de WhatsApp. Depois, se você puder falar, abrindo fácil, já vai vir o número. Eu não sei decora, tá? Desculpa, tá? Mas, na verdade, eu salvei, né? Hoje em dia, ninguém mais decora número, né? A gente salva o número, tá? E aí, façam o teste. Eu convido todos vocês a salvarem o número do WhatsApp do Corém São Paulo. Faz um teste ali. Fala um oi, qualquer dinâmica, a Maria vai atender. A Maria é a nossa inteligência artificial. E já vai falar Aí vai vir lá um cardápio do que você precisa. Pega uma certidão negativa, normal. Eu vou deixar aqui embaixo para os alunos também na descrição. Uma certidão negativa. Pede qualquer serviço que tem ali, vocês vão ver que sai na hora. Então, aí uma procura dessa gestão realmente entregar para o profissional o que ele merece, que é um atendimento
de excelência. Qualificado. Pessoal, uma informação também, para você que é de outro estado, que não é daqui de São Paulo, o Corém da São Paulo faz alguns cursos, algumas capacitações online através do YouTube. Então, sigam o Corém de São Paulo, acesse o site, entra ali nas capacitações e você vai conseguir assistir aulas ao vivo de qualquer lugar da sua casa, de qualquer estado. Inclusive, eu mesma ministrei uma palestra sobre punção de Portocate e foi transmitida para todo o Brasil. Então, se vocês tiverem a oportunidade de realmente acompanhar o site, vocês têm acesso. Foi tanto presencial para quem estava aqui em São Paulo, quanto para todo o Brasil. Então, é um benefício também. É uma preocupação nossa, porque nós temos 3.200.000 profissionais. E aí São Paulo tem condições de preparar essas capacitações e a gente acha extremamente injusto porque que alguns lugares que estão extremamente distantes, né, no interior do Brasil, só que eles têm acesso à internet. Então, não tem como prender uma informação tão preciosa. Sim. Então, aí nós temos uma parceria com o Cofem Play, que é a plataforma do Cofem, a qual ele distribui para todo o Brasil, onde todo mundo, certo? Todos os nossos profissionais de enfermagem têm direito a baixar o Cofem Play, e lá também é outra gama de informação, de benefício, de capacitações, tá? Então também estou fazendo aí, não é um lobby não, é um direito de vocês ter o Cofem Play também na palma da mão. Sim, ou seja, o profissional ele tem que buscar. Às vezes as coisas não vão cair de mão beijadas ali para eles. Exatamente. Acessem, busquem, clica aqui no link, dá uma passeada lá no site e vocês vão conseguir encontrar muita coisa bacana. Sérgio, foi um prazer te ter aqui como convidado. É uma honra te receber. Prazer foi todo meu. E fica à vontade para voltar mais vezes, divulgar algum projeto, tá bom? Fica à vontade. Eu fico à disposição para você, Juliana, para o nosso público aí da geração ENF. Realmente não realmente o Corém está à disposição dos profissionais. Cada Corém do Brasil está à disposição dos seus profissionais. E o Corém São Paulo está à disposição aí dos nossos 665.000 profissionais de enfermagem, que na verdade são constituídos aí por técnicos, auxiliares e enfermeiros, e prontos aí nos nossos canais. Agora nós temos vários canais de comunicação. O tempo de atendimento hoje no chat online é de 1 minuto e meio, entendeu? Perfeito. Então, para passar para um ser humano, né? Que a gente fala, quando a pessoa quer, eu acho válido falar com o atendente. Então, estamos à disposição e agradeço imensamente aí o espaço. E, claro, se for convidado, estaremos de volta aqui. Perfeito. Obrigada, Sérgio. Pessoal, se você gostou do nosso episódio, clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum episódio do Geração ENF. Até a próxima.